Haruka é um perdedor antissocial que é ignorado pelos colegas até que todos eles sejam sugados para outro mundo. Mas tudo muda quando ele acidentalmente desbloqueia um cheat de sorte infinita e começa a se destacar. Tudo começa na aula, onde Haruka solitário reflete sobre como não se encaixa. De repente, um círculo mágico aparece sob a sala, e enquanto os outros entram em pânico e são sugados, Haruka tenta evitar subindo no telhado. No entanto, ele acaba sendo transportado e logo se vê em um espaço branco estranho, frente a um velho que distribui habilidades para heróis recém-sumidos. Mas então, o velho informa que Haruka chegou por último e todas as habilidades poderosas já foram escolhidas, sobrando apenas habilidades ruins. Frustrado, Haruka manda o velho se engasgar com um cachorro quente ou conseguir uma habilidade melhor, mas o velho se recusa a ser desrespeitado, despeja todas as habilidades restantes em Haruka e o manda para o mundo de fantasia. Ao chegar lá, Haruka percebe que precisa checar suas estatísticas. Quando ele vai checar, é instruído a rolar os dados para aumentar uma de suas estatísticas. Ao fazer isso, ele tira o número máximo e começa a olhar suas estatísticas. Ao ver que tem uma estatística de sorte, decide colocar todos os seus pontos nela, alcançando sorte máxima. Então, ele começa a se preparar para fazer um abrigo, e por pura sorte usando sua habilidade de avaliação, descobre uma caverna vazia e decide transformá-la em sua casa. Na manhã seguinte, sai em busca de mais recursos, mas encontra goblins com níveis mais altos que o dele. Mas ele sabe que precisa lutar mais cedo ou mais tarde, então decide ter coragem e atacar. Com suas habilidades, usa magia em seu bastão e causa aos goblins o mesmo trauma que o Goblin Slayer causou à sua espécie, e acaba vencendo. Ao voltar para casa, descobre que a batalha aumentou suas habilidades, dando-lhe uma ideia de como algumas de suas habilidades inúteis podem ser úteis. Alguns dias depois, ele decide caçar carne para o jantar, e ao avistar um coelho, vai atrás dele e consegue pegá-lo. Mas antes que consiga transformá-lo em um kebab de coelho, sua habilidade de detecção se ativa. Quando olha de perto, vê seus colegas, incluindo o grupo dos bullies, se aproximando de longe em direções diferentes. Ele decide se manter afastado, mas então vê alguém por quem sempre teve uma queda, a representante da turma, Toka, que sempre foi gentil com ele. Por um segundo, ele quer ir até ela, mas rapidamente se lembra de seu objetivo de ser livre e dominar esse novo mundo sozinho. Agachado, Haruka observa o grupo de bullies passando pela floresta, mas um pequeno barulho entrega sua posição, e o líder deles imediatamente nota e começa a investigar os arbustos próximos. Haruka congela, mas assim que o bully se aproxima de seu esconderijo, o coelho que ele segurava pula e dissipa toda a suspeita de que alguém está ali. Depois que eles vão embora, Haruka fica curioso sobre o que estão fazendo e decide segui-los. Ele os encontra perto de um rio e, ao escutar para obter informações valiosas, descobre que só falam sobre as garotas bonitas da turma e como adorariam expandir seu domínio. Mas então, ele descobre que eles capturaram Tanaka, um dos nerds, e o usam como seu próprio Google para explicar sobre as habilidades neste mundo. Quando a conversa termina, os bullies voltam para o acampamento principal onde o resto da turma está, e Haruka considera segui-los, mas acaba decidindo não ir. Em casa, ele prepara seu jantar de cogumelos, esperando poder comer carne. Então ele percebe que sua habilidade de solitário aumenta e percebe que é porque evitou seus colegas, mas logo nota o quão devagar é seu progresso e xinga algumas de suas habilidades por segurá-lo, e o velho que o prejudicou como Johnny Sims com as garotas. Aquela noite, quando está prestes a dormir, ouve barulhos de pessoas lutando do lado de fora. Assumindo que são os bullies causando problemas novamente, Haruka sai para investigar, mas fica surpreso ao ver que são os nerds da turma lutando contra goblins em equipe. Ele suspeita que eles precisam de ajuda, mas ao examiná-los com sua habilidade de avaliação, descobre que todos têm habilidades muito melhores que as dele, o que o deixa um pouco com ciúmes. Vendo que provavelmente vão vencer, Haruka decide sair, mas então vê goblins se esgueirando atrás dos nerds, preparando uma emboscada. Nesse momento, Haruka se lembra de como os nerds sempre foram legais com ele, então decide entrar na luta e derrotar os goblins com seu bastão mágico. Ao ver Haruka ali, os nerds ficam atordoados, e Haruka os convida para sua caverna, onde finalmente tem a chance de descansar. O grupo fica impressionado com o quão confortável e seguro seu lar se tornou, enquanto Haruka luta para lidar com os elogios de tantas pessoas ao mesmo tempo. Haruka então pergunta o que estavam fazendo longe dos outros à noite, e eles revelam a verdade: estão fugindo. Explicam que, após a turma chegar a este mundo, o pânico se espalhou pelo grupo. A maioria dos alunos não sabia o que estava acontecendo, mas os nerds rapidamente perceberam que foram transportados para outro mundo e ajudaram a explicar a situação. Logo depois, goblins atacaram, forçando todos à sua primeira batalha. Enquanto muitos congelaram de medo, os nerds avançaram e ajudaram a organizar uma defesa. Os alunos mais fortes se juntaram e juntos conseguiram sobreviver. Após o ataque, Toka assumiu o comando, dividiu todos em equipes, designou responsabilidades e montou um acampamento.
Por um tempo, tudo funcionou, com comida sendo coletada, abrigos sendo construídos e todos cooperando. Mas então, a unidade começou a rachar e alguns alunos pararam de ajudar e deixaram trabalho para os outros. Com as responsabilidades se acumulando, os nerds e alguns alunos fizeram a maior parte do trabalho para manter todos vivos. Foi então que os nerds descobriram que os bullies estavam tramando em segredo para abusar de suas habilidades em planos estranhos envolvendo as garotas, e rapidamente informaram Touka. Ela treinou sua habilidade, e quando os bullies finalmente atacaram, estavam despreparados. O plano deles falhou espetacularmente, e suas ações foram expostas ao resto da turma, resultando em sua expulsão. Por alguns dias, foi pacífico. Mas então, os bullies voltaram e lançaram um ataque que jogou o acampamento no caos, com incêndios se espalhando, pessoas feridas e a base destruída. Nos dias que se seguiram, muitos alunos culparam os nerds por causarem indiretamente o que aconteceu. E apesar de tudo o que fizeram para proteger o grupo, se tornaram bodes expiatórios convenientes. Touka tentou defendê-los. Mas enfrentando tanto ódio, os nerds deixaram o acampamento, e foi assim que acabaram cruzando o caminho de Haruka. Após ouvir a história deles, Haruka se sente genuinamente triste por eles. Para animá-los, ele prepara um grande banquete de cogumelos e os deixa ficar em sua caverna por vários dias. Então, após sua pequena noite de sono, os nerds decidem continuar sua jornada e revelam que seu objetivo é chegar à cidade mais próxima e se registrar como aventureiros. Antes de partir, convidam Haruka para se juntar a eles, e Haruka se sente tentado pela oferta, mas acaba recusando, ainda querendo viver sozinho neste novo mundo. Depois que os nerds vão embora, Haruka fica curioso sobre o estado dos colegas restantes e decide investigar. No caminho, ele enfrenta um kobold e consegue derrotá-lo com seu bastão mágico. Naquela noite, ele consegue chegar ao acampamento dos outros e descobre que todos se mudaram. Usando suas habilidades de rastreamento, ele segue suas pegadas e acaba esbarrando no grupo de garotas. Seu primeiro instinto é evitá-las completamente, mas elas o avistam e começam a persegui-lo. Para o choque de Haruka, as garotas correm até ele e pedem ajuda. A líder admite que finalmente perceberam como maltrataram os nerds, e pergunta se Haruka sabe onde eles estão, pois as garotas querem se desculpar. Haruka as repreende por serem completas idiotas que fizeram mal aos nerds, e pergunta se elas conseguem sobreviver sozinhas para encontrá-los. De repente, as garotas começam a chorar e imploram para que ele as ajude a sobreviver. Então, a habilidade de subjugação de Haruka é ativada, transformando as garotas em suas escravas sem vontade, uma habilidade que vocês, freaks que assistem, adorariam ter. Caramba! Enquanto ele procura desesperadamente uma maneira de desfazer a situação, um pensamento não sai da sua cabeça. Se Touka visse isso, ela o repreenderia tanto que seus ouvidos começariam a sangrar. Mas nesse momento, Touka aparece e fica animada ao vê-lo. Ela tenta chamá-lo, e quando ele não responde, grita seu nome, tirando-o de seus pensamentos profundos. Enquanto isso, os bullies exilados se reúnem ao redor de uma fogueira, e ainda obcecados por vingança, começam a preparar seu próximo movimento para transformar as garotas em objetos estranhos para usar. De volta a Haruka, ele cumprimenta Touka da mesma forma que sempre fez, como representante da turma, e isso a irrita. Ela lhe diz que pode ser a representante da turma, mas para ela, Haruka é seu amigo de infância. Então, as outras garotas da turma chegam, e quando veem as garotas agindo como robôs, ficam confusas com o que aconteceu. Touka exige uma explicação, e Haruka sabe que, de qualquer forma que ele coloque, será visto como um total creep. Então, ele simplesmente conta a verdade. Em segundos, as garotas olham para ele, como todos olham para Kai Cenat por ter começado uma marca de roupas. Entrando em pânico sob a pressão, Haruka tenta uma retirada tática, mas Touka imediatamente descarta essa ideia e manda ele se sentar. Em vez disso, ela liberta Tsukihou dos efeitos da habilidade e pede que as garotas expliquem o que aconteceu. Após ouvir toda a história, as garotas se acalmam, percebendo que Haruka realmente as ajudou. Enquanto todos discutem a situação, Haruka se afasta da conversa e foca em treinar uma de suas habilidades de criação. No entanto, sua tentativa termina com ele preso metade dentro do chão, e Touka acaba ajudando a puxá-lo para fora. Enquanto faz isso, ela agradece a ele por ajudar as garotas e admite que nunca esperou que ele sobrevivesse tão bem sozinho. Haruka então comete um deslize e menciona que planeja voltar para casa, e a afirmação deixa todos confusos. Haruka explica que, durante seu tempo sozinho, construiu uma casa adequada com banheiro, cozinha e quarto, o que surpreende as garotas. Elas discutem rapidamente entre si, e logo depois, Touka pergunta se podem ficar na casa dele. Sim, rapaz. Embora hesitante, Haruka decide deixá-las ficar e o grupo parte. Enquanto viajam pela floresta, Haruka se move rápido, antecipando curvas antes mesmo de aparecerem, fazendo as garotas se perguntarem que habilidades estranhas ele esconde.
Depois de um tempo, eles chegam à casa dele e as garotas ficam maravilhadas, comparado às tendas ruins onde estavam dormindo. O lugar parece um paraíso. Quando descobrem o banheiro, elas entram sem hesitar, nem se importando que Haruka esteja lá. No entanto, ele escolhe se isolar em uma tenda do lado de fora, abraçando seu estilo de vida solitário. Mas a paz não dura muito, e Touka vem visitá-lo. Ela admite que liderar todos tem sido exaustivo. Desde que o grupo de nerds saiu, ela está constantemente preocupada se está tomando as decisões certas. Vendo a pessoa que adora assim, Haruka a acalma e garante que ela não deve se comparar aos nerds que são profissionais em tudo relacionado a Isekai. Touka agradece por acalmá-la e vai dormir. Na manhã seguinte, quando Haruka abre os olhos, encontra Chika esperando do lado de fora da tenda, e por um momento, seu cérebro cansado o convence de que ela está ali para agradecê-lo com um carinho matinal. Mas Chika está apenas lá para acordá-lo para o café da manhã. E quando ela menciona que peixe está no cardápio, Haruka se levanta rapidamente. As garotas ficam surpresas ao ver Haruka comer peixe com tanta paixão, e ele explica que não consegue pegá-los com as mãos. Depois, pergunta como elas conseguiram pegar tantos, e elas o levam para ver a Mami, que demonstra usando sua habilidade de eletricidade para pegar peixes. Assistindo à demonstração, uma ideia surge, e usando uma de suas habilidades estranhas, Haruka captura a energia elétrica, armazena e redireciona para a água. Esse experimento resulta em uma nova habilidade elemental para usar relâmpagos, e quando Touka expressa sua admiração, Haruka explica que usando todas as habilidades que sobram, consegue usá-las de forma eficaz, tornando-se poderoso. Mais tarde, Touka explica que seu próximo objetivo é chegar à cidade mais próxima, e diz que precisarão ganhar mais experiência de combate. Ao ouvir isso, Haruka concorda em ajudar a treinar as garotas e começa checando seus níveis. Para o horror de Haruka, até a garota mais fraca é significativamente mais forte que ele, confiantes de que podem derrotar a maioria dos inimigos. Ele as aponta para um grupo de kobolds escondidos, ordenando que dominem. No entanto, termina de forma patética com as garotas perdendo, e todas se reúnem na tenda de Haruka para avaliar a derrota, o que impressiona Haruka. Mais tarde naquela noite, Chika conversa com Haruka em particular e pede desculpas por como o tratou antes. Ela admite que testou seu caráter intencionalmente, pois após tudo o que aconteceu com os valentões, confiar nas pessoas não tem sido fácil, e Haruka entende. A partir de então, eles se tornam bons amigos. Na manhã seguinte, Chika mais uma vez traz o café da manhã, ganhando o título não oficial de fornecedora favorita de peixe de Haruka. E nos dias seguintes o treinamento continua. Touka e Chika lideram pelo exemplo, recusando-se a desistir, não importa quão difíceis as coisas fiquem, e eventualmente as garotas desafiam os kobolds novamente. Desta vez, elas coordenam seus ataques e garantem sua primeira vitória real. Vendo-as celebrar, Haruka se sente aliviado, percebendo que agora são fortes o suficiente para sobreviver, e ele pode voltar à sua vida solitária. No entanto, Touka agradece pela ajuda e informa que ele irá acompanhá-las até a cidade mais próxima, forçando-o a ir com elas. Em outra parte da floresta, outro estudante corre desesperadamente pela escuridão, fugindo de um homem misterioso, mas então ele tropeça, cai e se esconde dentro de uma árvore oca. Apavorado, implora por misericórdia, afirmando que é inofensivo, mas a figura misteriosa não se importa e o estrangula sem remorso. Enquanto a jornada continua, Ruka não consegue se livrar da sensação de que os valentões da classe ainda estão atrás deles, então se diz que precisam sair da floresta o mais rápido possível. Nesse momento, um orc enorme aparece e Haruka decide transformar o encontro em uma lição para as garotas aprenderem. Ele diz para assistirem como lidar com orcs enormes, depois de aprender com os nerds que magia funciona melhor contra orcs. Mas com seu bastão, ele acerta a cabeça do orc, derrotando-o acidentalmente, irritando as garotas. Haruka promete mostrar combate mágico da próxima vez. Felizmente, outro orc aparece e ele lança um feitiço de fogo na cara do monstro. Mas as garotas continuam desapontadas. Para elas, Haruka sempre derrota os orcs com magia ou força bruta, sem ensinar nada. Mais tarde, naquela noite, eles montam um acampamento. Enquanto as garotas preparam o jantar, Haruka trabalha na segurança do acampamento. De repente, ele sente alguém se aproximando e assume que os valentões finalmente os alcançaram. Mas na verdade, são os atletas e Haruka fica aliviado ao vê-los. Ele logo pensa que estão ali para encontrar as garotas, mas os atletas negam e dizem que estão procurando por ele. Eles informam que não sabem mais em quem confiar e que conhecem uma habilidade perigosa chamada Hijack, que permite roubar habilidades tirando a vida de outros. Haruka finge que tem esse poder aterrorizante como uma piada, mas, para sua surpresa, os atletas dizem que não estão preocupados. Na verdade, eles admitem que preferem confiar em alguém como Ruka com uma habilidade perigosa do que em quase qualquer outra pessoa. Eles falam sobre os valentões e como estão convencidos de que eles estão planejando algo, prometendo ficar de olho.
Eles também pedem a Haruka para se desculpar com as garotas por não terem ajudado antes. Os atletas continuam sua jornada para vigiar os valentões, mas o que eles e Haruka não sabem é que Touka está ouvindo. Na manhã seguinte, Touka se aproxima de Haruka em particular e diz que ouviu a conversa com os atletas, e tem algo importante para contar. Mas antes que ela comece, Haruka revela calmamente que já sabe que ela possui a habilidade Hijack. Touka congela ao perceber que ele sabe, e explica que sempre teve medo do poder que possui. Mas o que ela não entende é por que Haruka não tem medo dela. Haruka simplesmente responde que, assim como os nerds confiaram nela, ele também confia que ela fará a coisa certa e suportará o peso de ter esse poder aterrorizante. Ao ouvir isso, Touka se emociona, e Haruka brinca que ela tem chorado muito ultimamente. Ela diz que tem chorado muito por causa dele, e Haruka imediatamente foge dessa responsabilidade, sem saber que Touka se sente extremamente grata por tê-lo por perto. Mais tarde naquela manhã, Haruka começa a vender sucos frescos para as garotas exaustas, e uma garota até se oferece para trocar seu cherry pelo suco dele. No entanto, Touka intervém antes que Haruka faça mini Harukas correndo por aí. Algum tempo depois, o grupo chega a um rio, e ele diz que quer explorar a frente, mas na verdade, está mentindo. O que ele realmente quer é experimentar sua coleção crescente de habilidades estranhas, combinando aprimoramento físico, redução de peso e reforço mágico. Ele se lança pela floresta a uma velocidade incrível. Um experimento leva a outro, e ele acaba voando por um tempo. E a experiência é literalmente um êxtase, até que a gravidade o traz de volta, fazendo-o cair e beijar o chão. Quando retorna ao acampamento, está coberto de hematomas e Touka imediatamente pede uma explicação, mas ele consegue mentir para evitar contar a verdade. Depois de algumas dificuldades, eles conseguem escapar, se aproximando do destino. Enquanto o grupo celebra, Haruka nota algo novo em sua tela de status, uma habilidade chamada a Here Walk. Ao ver isso, ele imediatamente atesta. E para surpresa de Touka, Haruka pisa no ar como se escadas invisíveis tivessem aparecido sob seus pés. Ele diz a Touka que vai verificar a jornada à frente, e usando sua habilidade, encontra um grupo de aventureiros sendo atacados por monstros. Haruka rapidamente volta e informa a todos. Touka instantaneamente quer ajudá-los, mas Haruka acha isso idiota, lembrando-a de que os aventureiros podem ser bandidos. Apesar disso, Touka insiste que devem tentar fazer o bem, disposta a lutar sozinha se as coisas ficarem ruins, e isso toca Haruka. Ele então diz que a ajudará, e usando uma combinação de suas habilidades, cria uma nova forma de voar. No entanto, enquanto está voando, ele encontra Touka segurando-o depois de ser arrastada pelo vento, o que termina com os dois caindo diretamente no campo de batalha. O impacto derrota os monstros e desmaia Touka. Os aventureiros perguntam se estão bem, e Haruka se surpreende ao perceber que todos falam uma língua que ele entende. Então o capitão do grupo, Ofter, se apresenta e explica que estavam completando uma missão da guilda para eliminar monstros que ameaçavam viajantes. Vendo que os aventureiros estavam feridos, Haruka oferece seus cogumelos grelhados. No primeiro pedaço, os aventureiros ficam maravilhados que Haruka conseguiu encontrar e cozinhar cogumelos raros que recuperam energia. Enquanto todos conversam, Touka finalmente recupera a consciência, seguida pelos outros que também chegam. Entre os aventureiros, há várias mulheres e até uma elfa, o que deixa todas as garotas animadas, pois nunca tinham visto uma antes. Depois, os aventureiros se oferecem para guiar o grupo até a cidade mais próxima, Aonggmui. E no momento em que a cidade finalmente aparece, a empolgação explode entre as garotas, pois após tudo que enfrentaram, a civilização está ao alcance e a longa jornada pela selva está chegando ao fim. Enquanto isso, no fundo da floresta, os valentões terminaram o treinamento. Agora mais fortes, eles começam a preparar seu próximo movimento. Um deles sugere usar suas habilidades para controlar as garotas, mas outro propõe atacar o grupo dos nerds primeiro para recuperar os poderes selados. O líder gosta das ideias e eles começam a fazer planos para isso. O que eles não percebem é que os atletas estão por perto e ouviram cada palavra. De volta à cidade de Onwe, algumas garotas ficam instantaneamente distraídas com lojas vendendo vestidos e acessórios, como verdadeiras caçadoras de ouro, e correm ansiosamente para as vitrines, até que Touka assobia e chama todos de volta antes que o caos comece. Haruka observa com diversão enquanto Touka retoma o controle do grupo quase instantaneamente, pois apesar de tudo que passaram, ela ainda consegue organizar todos com facilidade. Assim que as garotas se acalmam, Touka define suas prioridades. Ela diz que primeiro vão visitar a Guilda dos Aventureiros e trocar qualquer item valioso que coletaram. Depois, vão se registrar para se tornarem aventureiros. Em seguida, usarão seus ganhos para garantir hospedagem e suprimentos. E finalmente, começarão a procurar o grupo dos nerds e outros colegas desaparecidos. A líder das garotas, Sulkyo, argumenta que encontrar os nerds deve ser a prioridade, mas Touka insiste que primeiro devem se estabelecer na cidade.
Mais tarde, o grupo chega à Guilda dos Aventureiros. E no momento em que entram, Haruka percebe que a atmosfera é pesada, com aventureiros veteranos preenchendo a sala, e muitos deles os encarando como se fossem carne fresca. Os olhares intensos deixam Haruka cada vez mais nervoso, e sua ansiedade só aumenta quando um funcionário da guilda informa que o mestre da guilda quer vê-lo no andar de cima. Certo de que vai ser repreendido por algo, Haruka diz a Touka para cuidar do registro enquanto ele vai à reunião. Mas, para sua surpresa, o mestre da guilda se revela um homem razoável, e em vez de criticá-lo, agradece a Haruka por ajudar o grupo de aventureiros que resgataram fora da cidade. De volta ao andar de baixo, ele descobre um balcão de trocas e decide vender algumas das pedras preciosas que coletou durante suas viagens. Quando a avaliadora olha para as pedras preciosas que Haruka trouxe, ela quase cai da cadeira ao ver a quantidade que ele coloca no balcão. Ela informa que a guilda simplesmente não tem dinheiro suficiente disponível para comprar tudo imediatamente. Então, eles discutem e acabam concordando que a guilda comprará as gemas em parcelas. Logo depois, Touka e as garotas terminam o registro, e a chegada de todas essas garotas atraentes muda o clima de toda a guilda. Durante o registro, a equipe da guilda fica chocada ao descobrir o quão altos são os níveis das garotas, e Touka explica orgulhosamente a outros aventureiros que Haruka foi a razão pela qual conseguiram atravessar a selva e se tornaram fortes o suficiente para sobreviver, o que deixa Haruka envergonhado. Mas quando chega a hora de Haruka se registrar, tudo dá errado. Apesar de todas as suas conquistas, ele é informado de que ainda não possui o nível necessário para se tornar um aventureiro. De acordo com as regras da guilda, é necessário o nível 10 para se registrar, e Haruka fica apenas um pouco abaixo. Mais tarde, eles visitam os hotéis que a guilda preparou para eles, e ficam surpresos ao ver como são semelhantes a motéis, mas escolhem ficar à noite mesmo assim. Na manhã seguinte, Haruka volta à guilda para finalizar a transação das pedras preciosas, e fica surpreso ao descobrir que a primeira parcela vale 8 milhões de ienes. As garotas celebram imediatamente, ansiosas para comprar equipamentos adequados e necessidades. Enquanto todos planejam suas compras, Gatek se aproxima silenciosamente de Haruka e recomenda um lugar especial onde ele pode gastar sua nova riqueza. A imaginação de Haruka imediatamente corre solta, pensando que finalmente pode liberar um pouco de sua energia acumulada. É isso aí. Ele segue Gatek, que o leva a uma loja de itens mágicos, e garante a Haruka que, embora Mia Khalifa não esteja à venda, ele pode encontrar coisas incríveis na loja. Quando Haruka explora a loja, ele encontra vários itens poderosos que pode usar, e após algumas horas se empolgando, descobre um colar capaz de combinar as habilidades de vários itens. De repente, Tokawa aparece, repreendendo-o por ainda estar acordado. Assustado por ela, Haruka deixa cair um amuleto de visco que estava segurando e acidentalmente liga todos os poderosos itens da loja. Isso horrifica o comerciante, que diz a Haruka que ele deve pagar 10 milhões, fazendo Haruka perder toda sua riqueza. No dia seguinte, Haruka decide que já teve o suficiente da vida na cidade, lembrando como a vida solitária na floresta o tratava bem. Ele decide ir embora, mas sabe que ainda não é um aventureiro. E sem a permissão adequada, ele não pode viajar legalmente para fora da cidade. Diante desses obstáculos, Haruka elabora um plano brilhante usando sua nova capa de invisibilidade, passando por Touka e as garotas, e começa sua fuga. Inicialmente, seu plano vai perfeitamente. Mas quando ele está prestes a pular o muro da cidade, algumas garotas o pegam, fazendo com que ele transforme seu Dingleberry em gelatina. Ele reconhece as garotas como as atletas da turma, mas percebe que uma delas está faltando. Ao procurar pela quarta membro, ele a encontra na loja de roupas prestes a trocar de roupa em público. Haruka e os outros correm para evitar o desastre iminente e o mal-entendido deixa a garota em lágrimas, forçando Haruka a elogiá-la de forma awkward até a situação se acalmar, sinalizando o fracasso de sua tentativa de fuga. No dia seguinte, Touka e as garotas saem da cidade para cumprir sua primeira missão oficial da guilda, e Haruka vê isso como a oportunidade que estava esperando. Assim que elas vão embora, ele ativa sua capa de invisibilidade e sai da cidade com sucesso. Ele então começa a se dirigir imediatamente para sua antiga casa na floresta, ignorando vários monstros, e foca totalmente em recuperar seu estilo de vida pacífico. No entanto, esse plano muda quando ele avista uma carruagem sob ataque. Haruka inicialmente tenta ignorar a situação, mas um dos bandidos o ataca primeiro, e sem escolha, ele revida. Usando sua bengala aprimorada com fogo e várias habilidades de suporte, Haruka logo percebe que os bandidos dependem muito de habilidades poderosas de armas, que consomem enormes quantidades de resistência. Então, em vez de derrotá-los diretamente, Haruka simplesmente evita seus ataques e os força a se estenderem demais. Um por um, os bandidos se exaurem e desmaiam. Uma vez que o perigo passa, uma jovem nobre emerge da carruagem e se apresenta como Mariel. Ela revela que é filha de um lorde local, e preocupada que mais bandidos possam aparecer, pede a Haruka para acompanhá-la pelo restante de sua jornada. Prometendo uma recompensa, ela o convence a ajudar.
Durante a viagem, Haruka reclama da cidade próxima que se recusa a deixar os forasteiros aventurarem-se livremente, chamando o Lorde da cidade de um verdadeiro idiota que deveria engasgar com o pênis do pai. De repente, Mariel começa a chorar, e quando Haruka pergunta o porquê, ela revela que o Lorde que ele disse para engasgar é seu pai. A horrível realização o atinge imediatamente, vendo que está sendo levado de volta a Omui. Em outro lugar, os atletas e os valentões se enfrentam, e os valentões anunciam abertamente sua intenção de perseguir as garotas e resolver as coisas com Touka, mas os atletas se recusam a deixar isso acontecer. De repente, uma figura encapuzada misteriosa aparece e crava uma faca nas costas do líder dos valentões, chocando a todos. Vendo essa brutalidade, os outros valentões avançam em pânico, mas acabam da mesma forma, com buracos nos estômagos. Os atletas logo percebem que estão em desvantagem e tentam fugir para a floresta, mas o homem misterioso os captura com facilidade. Enquanto isso, a tentativa de Haruka de escapar da cidade chega a um fim abrupto quando Mariel o leva para a propriedade de sua família. Assim que ele entra, encontra-se diante de um dos maiores edifícios que já viu, mas embora esteja impressionado, ainda prefere sua caverna de homem. Enquanto Mariel se afasta para preparar o jantar, ele começa a procurar silenciosamente uma maneira de escapar. Mas Mariel o pega quase imediatamente, então, como agradecimento por salvá-la, Mariel lhe apresenta um banquete e Haruka se vê cercado por muita carne. Então, ele começa a comer como se fosse Luffy. Depois, ela lhe apresenta um pouco de dinheiro por sua bravura e até expressa como se apresenta a ele em um vestido bonito como agradecimento. Mas, para seu desgosto, Haruka continua enfiando a boca de carne como Bonnie Blue. Então, sabendo que ele não tem um cartão de identidade e uma maneira de sair da cidade, ela lhe entrega um cartão especial com a aprovação do Lorde da cidade, o que significa que ele pode agora deixar a cidade quando quiser. Na manhã seguinte, Haruka informa casualmente as garotas que foi convidado para a mansão do Lorde de Anhui na noite anterior, e as garotas exigem uma explicação, mas Haruka simplesmente diz que sua aura é demais para o Lorde ignorar, então ele o convidou para o jantar. As garotas não têm escolha a não ser acreditar nele, e partem para sua missão. Mas antes de sair, Touka diz a Haruka de forma severa para não deixar a cidade. Haruka acena, mas assim que elas vão embora, ele escreve uma nota para Touka, dizendo que sente muito e deixa a cidade para voltar à sua amada vida de solitário em outro mundo. Assim que chega à floresta, Haruka sente seu humor melhorar, mas de repente um orc aparece e Haruka o derrota facilmente, mas algo imediatamente parece errado. Ele sabe que os orcs não deveriam estar tão perto da cidade. Ao investigar a área, vê uma mancha de sangue no chão. Ele imediatamente sabe que algo ruim aconteceu, e usando suas habilidades de rastreamento, segue a trilha pela floresta. Eventualmente ele encontra a origem da mancha de sangue, os atletas, que estão quase mortos. Sem hesitar, Haruka dá todas as poções de cura que tem, e elas curam os ferimentos dos atletas. Ao recuperar a consciência, a primeira coisa que o líder pergunta é se as garotas estão seguras, e Haruka confirma que estão a salvo dentro de Umui, aliviando os atletas. Então, eles explicam que os valentões estão mortos, mas os atletas não foram os responsáveis, e sim um homem misterioso de capuz. Os atletas explicam que o atacante perguntava especificamente sobre Touka, e já sabia sobre a habilidade de sequestro. Essa revelação pega Haruka de surpresa, pois ele sabia que apenas ele, os nerds e Touka sabiam disso. Os atletas informam Haruka que o atacante é um gênio que vem manipulando os eventos nas sombras. Percebendo que Touka pode estar em perigo, eles se oferecem para lutar ao seu lado, insistindo que com Haruka ao lado, podem derrotar o atacante. No entanto, Haruka recusa. E embora saiba que ter apoio melhoraria suas chances, ele teme que se todos morrerem lutando, ninguém ficará para proteger as garotas. Os atletas concordam relutantemente em confiar nele e avisam os outros sobre o que está por vir. Assim que eles vão embora, Ruka se vê sozinho novamente. E por um breve momento, parece quase o começo de sua aventura. Então ele se lembra do inimigo esperando em algum lugar na floresta e sabe que, se quiser sobreviver a esse encontro, precisa se tornar mais forte. Naquela noite, Haworthia começa a caçar monstros, começando com goblins fracos, que para sua surpresa, ele derrota facilmente, mesmo com eles sendo de níveis superiores. Mas então, um rei goblin aparece, e com seu enorme porrete, força Haruka a se defender e desviar de seus ataques para evitar que sua cabeça seja esmagada. Mas Haruka vê isso como o oponente perfeito para ajudá-lo a se tornar mais forte, e usando uma combinação de suas habilidades concentradas em seu bastão, descobre novas maneiras de fortalecer sua arma e usa isso para derrotar o Rei Goblin. No entanto, a vitória atrai algo pior, um Imperador Goblin de nível 50. E Haruka percebe que está em apuros como nível 9. Por um momento ele considera fugir, mas então se lembra da condição dos atletas e de Touka, o que lhe dá motivação para lutar. O Imperador Goblin então ataca, provando ser o maior desafio de Haruka até agora, com cada golpe batendo a porta da morte de Haruka. Mas durante toda a noite, Haruka vai e volta, aumentando gradualmente seu poder de batalha e nível. Pela manhã, Haruka consegue uma vitória gloriosa e sobe para o nível 11, mesmo com todos os hematomas e cortes que sofreu.
Então, alguns dias depois, Haruka espera em frente à sua caverna por um visitante. E como ele esperava, o atacante de capuz aparece. Então ele se revela como Tanaka, o nerd que andava com os valentões. Tanaka explica calmamente que esperava que os atletas o levassem diretamente até Touka, então fica irritado por ter acabado enfrentando Haruka. Haruka pergunta se ele foi a pessoa por trás dos ataques, e Tanaka afirma que foi o mentor que orquestrou tudo, incluindo os valentões atacando o acampamento e derrubando toda a turma. Haruka tem dificuldade em acreditar, mas Tanaka confirma calmamente que os valentões eram apenas ferramentas descartáveis. Haruka exige saber o que aconteceu com o resto dos colegas, e Tanaka diz friamente que todos estão mortos em suas mãos, deixando apenas Touka e sua habilidade de sequestro como seu alvo. Tanaka então se coloca ao lado de Haruka, dizendo que ele não vale seu tempo, mas Haruka se coloca entre Tanaka e o caminho que leva à cidade, com as mãos em sua arma e mirando na cabeça de Tanaka. Tanaka ri, vendo um autoproclamado solitário escolhendo proteger pessoas, mas Haruka afirma que ser solitário não significa não se importar com os outros. De volta a Onui, as garotas começam a ficar cada vez mais preocupadas com o desaparecimento de Haruka, e retornam de uma missão de gemas e descobrem que os atletas chegaram à cidade, feridos, mas vivos. No momento em que Touka os vê, pergunta se Haruka está com eles, e o líder dos atletas, Harumi, diz que Haruka está na floresta lutando contra um inimigo poderoso sozinho, tudo por causa dela. Touka e as garotas imediatamente querem correr para a floresta e ajudar Haruka, mas Harumi as impede. Ele lembra que Haruka prometeu especificamente lidar com Tanaka sozinho e insiste que confiem nele. Embora preocupada, Touka concorda relutantemente. Profundamente na floresta, Tanaka encara Haruka, sentindo-se insultado por estar sendo desafiado pelo solitário da turma. Ele admite que no vazio branco onde todos escolheram suas habilidades, ele manipulou deliberadamente as coisas para garantir que as habilidades restantes fossem consideradas inúteis. Agora ele quer provar que as habilidades de nível lixo de Haruka nunca poderão se igualar a alguém como ele. Sem aviso, Tanaka ativa seus poderes. O chão treme enquanto pedras e ataques elementais vão em direção a Haruka. Ao mesmo tempo, ele usa sua habilidade de enfraquecer, tornando o corpo de Haruka mais pesado e atrapalhando seus movimentos. Haruka sente que está mais lento, mas consegue desviar dos ataques. Surpreso, Tanaka pergunta há quanto tempo Haruka desconfia dele. Haruka admite que suas suspeitas começaram quando viu um nerd como Tanaka perto dos valentões. Tanaka ri e diz que desde que alguém pegou a habilidade de sequestro, ele planejou tudo nas sombras. Enquanto todos se concentravam em sobreviver, ele usou a habilidade de enfraquecer para manipular as pessoas e empurrar os eventos na direção que queria. Enquanto conversam, Tanaka de repente prende Haruka com raízes e lança uma enorme explosão de fogo diretamente nele. Confiante de que a luta acabou, ele observa as chamas consumirem seu oponente. Mas então, o fogo desaparece, e Haruka fica completamente ileso com o encantamento de visco que ele acidentalmente ativou em Amui, absorvendo o ataque. Lá, Haruka contra-ataca, mas Tanaka bloqueia facilmente com uma espada antes de revelar sua verdadeira força, invocando várias armas e mirando em Haruka. O campo de batalha se transforma em uma tempestade de aço enquanto Tanaka troca de armas continuamente, e Haruka é forçado a se defender enquanto Tanaka o sobrecarrega com ataques copiados de vários colegas. Enquanto Haruka observa o padrão, ele finalmente entende que a maior arma de Tanaka é a habilidade de copiar, onde ele tem coletado poderes especificamente para se tornar imbatível. Tanaka orgulhosamente admite que seu objetivo era pegar a habilidade de sequestro de Taka em seguida, e eliminar qualquer um com habilidades valiosas até se tornar a pessoa mais forte do mundo. Depois de estar continuamente na defensiva, Haruka fica exausto ao ver seu oponente mal em pé. Tanaka acredita que a vitória já está garantida. Ele avança para o golpe final, mas no último segundo, Haruka desvia. Haruka explica calmamente que estava fingindo estar em apuros para aprender os limites da habilidade de copiar. Observando a batalha com cuidado, ele notou que Tanaka nunca usou a mesma habilidade copiada repetidamente. Ao ouvir isso, Tanaka percebe que está em apuros, e cheio de raiva, libera ainda mais ataques. Mas Haruka começa a se adaptar, e pouco a pouco, a maré muda. No entanto, Tanaka se recusa a perder, e declara que todas as suas habilidades anteriores são insignificantes em comparação com seu trunfo final. De repente, Tanaka desaparece e aparece atrás dele, ativando sua habilidade suprema, Morte Instantânea. Tudo fica escuro, e Haruka desaba. Certo de sua vitória, Tanaka pisa no corpo morto de Haruka e se vira. Mas então, ele ouve uma voz e fica chocado ao ver Haruka de pé, totalmente vivo. Tanaka exige uma explicação, e Haruka revela que sua habilidade de bem-estar resiste automaticamente a efeitos nocivos, e sua sorte máxima reduz drasticamente as chances de habilidades fatais terem sucesso. Ele também revela que sua habilidade de boneco permite que ele funcione como um fantoche, reduzindo a eficácia do controle de enfraquecimento sobre seu corpo, fazendo Tanaka perceber que as habilidades que ele chamou de inúteis são a única razão pela qual ele ainda está de pé.
Tanaka não acredita, achando que seus cálculos são infalíveis. Mas Haruka simplesmente dá de ombros, dizendo que neste mundo, 1 mais 1 nem sempre é 2. Pela primeira vez, Tanaka começa a hesitar, admitindo que a vida em seu antigo mundo era insuportavelmente monótona, e o portal para outro mundo deu a ele um propósito. Ele construiu toda a sua estratégia em torno de se tornar perfeito, certo de que ninguém poderia detê-lo. Mas agora, a única pessoa que ele nunca levou a sério arruinou tudo. Furioso, Tanaka ataca novamente e Haruka consegue tomar a dianteira, mas Tanaka o fere. O ataque o derruba, mas Haruka se recusa a ficar no chão. Ele diz a Tanaka que ele não passa de um vagabundo preguiçoso que confiou em sua habilidade superpoderosa e tratou este mundo como um jogo. Enquanto todos tentavam desesperadamente sobreviver, concentrando tudo em seu cajado, ele combina suas chamadas habilidades inúteis e atinge Tanaka para derrotá-lo. Enquanto o ex-nerd desaba de joelhos, Haruka diz a Tanaka que seu trabalho duro sempre será mais forte que sua habilidade superpoderosa. Ao se afastar, seu corpo atinge seu limite e a realização o atinge de que um único erro poderia tê-lo levado a descansar ao lado de Michael Jackson. Então Haruka desaba, mas para sua sorte, os nerds aparecem e correm para seu lado. Eles explicam que após voltar à cidade encontraram todos preocupados com ele. Percebendo que algo estava errado, começaram a procurar imediatamente. Eles então carregam o exausto Haruka de volta para Amui, e quando ele retorna, é recebido por toda a turma esperando por ele. As garotas pedem desculpas aos nerds pelo que fizeram após o acampamento, reconhecendo o quanto sacrificaram para manter todos vivos. Até Harumi se aproxima e dá um high five em Haruka, marcando o início de uma amizade improvável. Sobrecarregado com a atenção, Haruka pensa em escapar, mas Touka percebe o que ele está pensando. Antes que ele consiga fugir, ela o agarra. Furiosa, aliviada e emocionada ao mesmo tempo, declara que ela e as garotas ainda têm muito a dizer sobre seu hábito de desaparecer. Então, não conseguindo se conter, ela o abraça e expressa o quanto se importa com ele. Ao ouvir isso, Haruka pede desculpas por fazê-la se preocupar e por fazê-la chorar de novo. Mas Touka a tranquiliza, dizendo que são lágrimas de alívio, pois Haruka cumpriu sua promessa e voltou vivo. Assim, pela primeira vez desde que chegou a esse mundo estranho, toda a turma está finalmente junta novamente. Algumas noites depois, Haruka sonha com uma mulher esquelética solitária usando uma máscara, esperando nas profundezas de uma masmorra escura. Ela se senta sozinha em silêncio, esperando pacientemente a chegada de alguém que nunca vem. A imagem permanece na mente de Haruka mesmo depois que ele acorda. Mais tarde, ele vai à Guilda dos Aventureiros, onde encontra os nerds. Eles anunciam com orgulho que se tornaram oficialmente aventureiros e estão se preparando para outra expedição na masmorra. O objetivo deles é obter um item raro que dizem que faz as pessoas gostarem mais deles. Quando os nerds saem, Haruka percebe o quanto eles mudaram, parecendo verdadeiros aventureiros agora. Com Tanaka derrotado e os nerds se firmando, Haruka pensa que é hora de voltar para sua caverna e retomar seu estilo de vida solitário, mas Touka aparece atrás dele e pede para conversar. Ela o lembra que, enquanto as garotas já o repreenderam por lutar contra Tanaka sozinho, ela nunca teve a chance de lhe dar uma lição. Ela o repreende por enfrentar odds impossíveis, desaparecer sem aviso e forçar todos a se preocuparem com ele. Haruka pede desculpas repetidamente até que Touka finalmente se acalma. Enquanto Haruka se recupera do dano emocional, ele se lembra do item que os nerds mencionaram e acredita que com esse item, todos gostariam mais dele e não se preocupariam tanto. Com isso, ele decide encontrá-lo. Enquanto isso, dentro da mansão do Lorde de Oumui, Marielle serve chá ao pai. Ela pergunta por que ele está trabalhando tanto, e o Lorde explica que Oumui é uma cidade fronteiriça, e a recente atividade de monstros reduziu a vinda de comerciantes, colocando em risco a economia local. Nesse momento, um guarda irrompe na sala para informá-los que uma grande horda de monstros foi avistada se aproximando da cidade. Marielle corre imediatamente para a Guilda dos Aventureiros para entregar o aviso, e todos começam a se preparar, incluindo Touka. Mas ela rapidamente percebe que Haruka não está lá. Nesse exato momento, Haruka está se dirigindo para a masmorra próxima, e no caminho encontra um grande grupo de orcs. Ele decide usá-los como um campo de treinamento para subir de nível, e com seu bastão mágico, derrota os orcs com facilidade, incluindo o Rei Orc. Então, ele chega à masmorra e usa suas habilidades de furtividade e invisibilidade para passar pelos guardas despercebido. Dentro, apesar de procurar em várias salas e abrir vários baús de tesouro, ele não encontra nada além de sucata. Frustrado, Haruka percebe que não tem ideia de como funciona o loot da masmorra, mas se lembra do comerciante que se especializa em itens raros. E percebendo que o comerciante saberia mais do que baús de tesouro aleatórios, Haruka decide voltar. Enquanto isso, os aventureiros nos portões de Oumui esperam nervosamente pela horda de monstros que se aproxima. Mas após algumas horas, ninguém aparece, o que irrita os aventureiros. Justo quando todos começam a questionar o relatório, uma figura solitária surge à distância, e todos se preparam para lutar, mas logo percebem que é apenas Haruka.
Touka imediatamente informa que os orcs estão vindo atacar, mas Haruka, completamente despreocupado, diz a todos que já derrotou os orcs com facilidade, como se estivesse jogando um jogo. Os aventureiros o encaram em descrença, e Touka quase explode. Mais tarde, Marielle e o mestre da guilda agradecem a ele por prevenir o ataque, mas também o repreendem, explicando que se lançar em situações desconhecidas sozinho é incrivelmente perigoso, especialmente com a atividade de monstros aumentando na região. Então, Haruka promete relutantemente ser mais cuidadoso. Naquela noite, ele se senta sozinho em seu quarto, percebendo que sua vida de solitário está se afastando. Ele sabe que precisa obter o item na masmorra rapidamente. No dia seguinte, Haruka visita o comerciante para perguntar sobre o item e o comerciante revela que o item que ele menciona se chama Anel de Feromônio. Ele afirma que o anel está localizado além do 50º andar da masmorra, que tem 100 andares, cada um guardado por um poderoso mestre de andar que deve ser derrotado antes de prosseguir. Ele recomenda trazer muitos itens de recuperação, mas infelizmente, Haruka é ouvido pelos nerds. Depois, os outros descobrem tudo e rapidamente assumem que Haruka quer o anel para que qualquer vilão de Megan Fox, Alana Rhodes, devore seu Gliese, então decidem impedi-lo. Mais tarde, Haruka se aproxima da entrada do calabouço novamente e os outros estão lá esperando. Touka pergunta imediatamente por que ele quer o Anel de Feromônio, e pensando rápido, Haruka diz que na verdade está procurando o lendário Anel de Salomão, que supostamente permite comunicação com animais. Mas ninguém acredita em sua mentira, e Haruka corre para o calabouço enquanto as garotas o perseguem pela entrada lotada. Touka o avisa repetidamente para ter cuidado com armadilhas, mas Haruka declara confiante que sua sorte máxima o protegerá. De repente, ele ativa uma armadilha e o chão desaparece sob ele. Touka se joga para frente e agarra sua mão, e por um momento, ela o segura, mas seu aperto escorrega, e Haruka despenca na escuridão. Pensando rápido, ele usa a magia da terra para transformar o chão abaixo em uma superfície gigante que salta. Quando finalmente recupera a compostura, percebe que caiu abaixo dos andares conhecidos do calabouço. Ele tenta seu Air Walk para escapar, mas falha. No entanto, o calabouço lhe concede várias novas habilidades, incluindo detecção de armadilhas e consciência espacial. Usando essas habilidades, Haruka navega por um corredor escondido enquanto luta contra uma névoa cada vez mais densa. Então, ele chega a uma enorme porta e uma presença poderosa espera do outro lado. Haruka a abre e diante dele está a mesma figura esquelética de seu sonho, o Imperador do Calabouço. Usando a avaliação, descobre que o monstro é nível 100, enquanto a maior parte de suas informações permanece oculta. Enquanto isso, os outros o procuram desesperadamente, e depois de lutarem por dezenas de andares, descobrem um portal de teletransporte. Os nerds explicam que Haruka não poderia tê-lo usado, e também revelam a aterrorizante lenda do Imperador do Calabouço, o governante que se diz habitar os mais antigos grandes calabouços. Isso assusta a todos, e alguns questionam se podem continuar. Mas então, Chika lembra a todos como Haruka sempre se arriscou para salvá-los, e agora é a vez deles ajudá-lo. De volta a Haruka, ele estuda o Imperador do Calabouço, e suas estatísticas ocultas e presença avassaladora deixam claro que isso é diferente de tudo que ele já enfrentou. Então, ele avança contra o chefe e lança um golpe poderoso, mas o Imperador do Calabouço bloqueia sem esforço. Por um momento, nenhum dos lados se move, mas Haruka sorri. Pela primeira vez, desde que lutou contra Tanaka, ele encontrou um oponente que realmente parece impossível de derrotar, o que apenas o torna mais determinado a vencer. Enquanto isso, de volta ao Mui, o Lorde observa a situação ao redor do calabouço com crescente preocupação, enquanto Marielle nota sinais estranhos aparecendo na área. Ela teme que o ataque orc tenha sido apenas o começo de algo muito pior. Seguindo o conselho de seu pai, ela vai à Guilda dos Aventureiros e informa o Guildmaster sobre a atividade anormal dos monstros. O Guildmaster imediatamente se prepara para um possível desastre, embora esteja preocupado com o fato de que o calabouço está sendo vigiado apenas por um guarda pouco confiável que pode não entender a gravidade da situação. Gatek e os outros se oferecem para assumir a responsabilidade de proteger o calabouço, enquanto o Guildmaster se pergunta onde Haruka, Touka e o resto do grupo desapareceram. Mariel fica inquieta, percebendo que as pessoas em quem contam podem já estar presas lá dentro. Profundamente dentro do calabouço, Haruka foca totalmente em derrotar o Imperador do Calabouço. Sabendo que não pode vencer com ataques comuns, ele empurra sua habilidade de velocidade ainda mais e avança com uma série implacável de golpes. No entanto, os movimentos do Imperador do Calabouço estão além de tudo que ele já encontrou, igualando-se a ele sem esforço e desviando de cada ataque. Durante a luta, Haruka de repente tem uma visão de si mesmo sendo derrubado e consegue evitar o ataque a tempo. Ele percebe que essa nova habilidade lhe permite prever o perigo antes que aconteça, mas mesmo com essa vantagem, sabe que um erro significaria derrota. A batalha continua até que a resistência e a magia de Haruka começam a se esgotar.
Quando o imperador do calabouço se aproxima, Haruka espera que a luta termine, mas percebe que a criatura tem várias oportunidades de acabar com ele, mas se recusa a fazê-lo. Ao contrário de outros monstros, não parece movida pelo desejo de destruí-lo. Em vez disso, Haruka sente que o imperador do calabouço está lutando porque não tem escolha. Investigando mais, Haruka descobre que uma névoa sombria está controlando o imperador do calabouço e forçando-o a atacar. Percebendo isso, ele usa seu bastão para absorver a escuridão aos poucos enquanto continua a batalha. Eventualmente, ele remove toda a corrupção, libertando o imperador do calabouço de seu controle. A criatura então abaixa sua arma, revelando que estava esperando alguém para libertá-la de seu sofrimento sem fim. No entanto, a escuridão retorna de repente e tenta dominar novamente. Haruka considera derrotar a criatura, mas não consegue destruir alguém que claramente sofreu tanto tempo. Em vez disso, ele a abraça, reconhecendo a solidão do imperador do calabouço como algo semelhante ao seu passado. Isso ativa sua habilidade de subjugação, removendo a maldição e ligando o imperador a ele. Haruka não entende completamente como a habilidade funciona, mas fica aliviado ao ver que a criatura foi finalmente libertada. Ao checar seu status, descobre que seu nível foi reiniciado para 1 e que o verdadeiro nome do imperador do calabouço é Angélica. Ao saírem da parte mais profunda do calabouço, chegam ao 100º andar e encontram o mestre do andar original, uma armadura viva de nível 100. Haruka percebe que está enfrentando outro inimigo poderoso logo após sua batalha com o imperador do calabouço. Em vez de lutar diretamente, tenta criar uma rota de fuga usando magia da terra para quebrar o teto. No entanto, ao olhar para cima, descobre 2 minotauros de nível 99 esperando. Antes que Haruka consiga bolar um plano, Angélica avança e derrota os 3 inimigos sozinha. Haruka fica chocado com o poder dela, mesmo reduzida ao nível 1. Após a batalha, Angélica se interessa pela armadura viva deixada pelo mestre do andar e decide usá-la. A princípio, a armadura é muito grande para seu corpo, mas de repente se molda e se ajusta perfeitamente. Haruka usa a avaliação e descobre que a armadura carrega uma maldição. Angélica imediatamente fica chateada e sua reação lembra Haruka da personalidade rígida de Touka. Então, a dupla chega ao 98º andar, onde Haruka encontra um Lich e usa a avaliação para saber que ataques físicos normais e magia comum não funcionam contra ele. Lembrando que seu bastão purificou a escuridão do imperador do calabouço, ele testa no Lich e derrota o monstro instantaneamente. Isso faz Haruka perceber que o bastão tem um poder especial contra criaturas das trevas. No 97º andar, Haruka encontra um grupo de mariposas venenosas. Sabendo que seu veneno poderia derrotá-lo rapidamente, ele usa sua criatividade em vez de força. Ele cria uma poderosa bola de fogo, atrai as mariposas e aumenta as chamas até que todo o grupo seja destruído. Continuando para cima, ele chega ao 95º andar e sente uma presença extremamente poderosa. Uma espada viva aparece e o ataca, movendo-se de maneira diferente de qualquer monstro normal. Haruka luta porque seus ataques não conseguem prever os movimentos da arma, e a espada o sobrecarrega, convocando múltiplas lâminas. Percebendo que o inimigo é difícil de enfrentar sozinho, Haruka chama Angélica para ajudar. Apesar de seu novo nível, sua presença intimidadora assusta a espada viva. Com um único golpe, Angélica a destrói, provando que sua força como ex-imperador do calabouço ainda está muito além dos monstros comuns. De volta ao 50º andar, o grupo de Touka enfrenta uma batalha difícil contra o Ciclope. Seus ataques não conseguem derrotá-lo, e a exaustão começa a tomar conta. À medida que a situação se torna desesperadora, pensam em como Haruka lidaria com o problema e decidem confiar no trabalho em equipe em vez da força individual. Harumi avança usando sua habilidade de aceleração, enquanto os outros o apoiam com suas habilidades. No entanto, o Ciclope rapidamente contra-ataca e o derruba. Apesar disso, Harumi revela que seu ataque era apenas para criar uma abertura. Enquanto o monstro está distraído, os outros alinham um tiro diretamente no olho do Ciclope e o derrotam. Enquanto isso, Haruka e Angélica finalmente chegam ao 85º andar. Todo o calabouço começa a tremer violentamente. Haruka sente que algo está acontecendo em todo o calabouço, pois incontáveis monstros começam a se mover ao mesmo tempo. A estranha perturbação sinaliza que a situação do calabouço está se agravando, e algo muito maior está prestes a acontecer. Do lado de fora, o guarda de plantão fica surpreso quando uma onda de ratos assustados escapa da entrada do calabouço. Confuso e alarmado, ele olha para dentro e percebe que incontáveis monstros estão se reunindo perto da saída. Horrorizado com o que vê, ele corre imediatamente para a guilda dos aventureiros para relatar a situação. O mestre da guilda ouve atentamente e reconhece os sinais de uma estampede de calabouço, um desastre que ocorre quando monstros dos andares mais profundos não podem mais ser contidos. Os membros da guilda imediatamente se preocupam com o grupo de Haruka, sabendo que eles ainda estão em algum lugar dentro. Mas o mestre da guilda explica, usando registros antigos do calabouço, que a única maneira de parar tal catástrofe é derrotar o chefe final no andar mais baixo.
Gatek se pergunta quem poderia derrotar um inimigo tão poderoso, e Mariel pensa em Haruka, embora se recuse a depender apenas dele. Antes que possam decidir, o prédio treme enquanto os monstros começam a se mover. O Guildmaster ordena que Gatek e Ofter evacuem os civis enquanto os outros aventureiros se preparam para defender a cidade. Apesar do perigo, o Guildmaster sente uma estranha empolgação. Juntos, eles lutam contra a primeira onda de monstros e conseguem repelir o ataque. No entanto, o Guildmaster percebe que, se o grupo de Haruka já tivesse derrotado o chefe final, a Stampede deveria ter acabado. Ele decide que alguém deve entrar no calabouço e informar Haruka, fazendo todos olharem para Marielle. Embora nunca tenha entrado em um calabouço antes e tema o que a espera, ela decide ir ao ver como seu povo precisa de ajuda. Ofter a acompanha como escolta, e os dois se preparam para entrar no perigoso calabouço. Dentro do calabouço, Haruka continua subindo com Angélica, dando aos chefes de andar o combo de 10 nuggets de frango do Popeyes. Quando encontra um grupo de monstros voadores agressivos, ele usa um peixe como isca para distraí-los antes de derrotá-los facilmente. Seguindo em frente, ele chega a uma área alagada, onde suspeita que o chefe de andar esteja escondido debaixo da água. Sua previsão se confirma quando monstros parecidos com peixes-espada o atacam de repente. Angélica imediatamente o protege, abatendo as criaturas antes que possam atacar, e Haruka percebe que a velocidade deles os torna extremamente perigosos, então ele usa suas habilidades de gelo para congelar partes da água, desacelerando-os e permitindo que os derrote um a um. No entanto, um enorme peixe-espada ataca de repente por baixo e o faz cair na água. Angélica se prepara para lutar sozinha, mas Haruka retorna criando uma prancha improvisada com suas habilidades. Ele surfa sobre as ondas, evita os ataques do monstro e usa sua habilidade de isca para criar uma abertura antes de derrotar a criatura. Após derrotar outro chefe de andar, Haruka coleta tesouros valiosos e continua mais fundo no calabouço com Angélica. Ao longo do caminho, ele encontra vários itens raros, incluindo um anel que aumenta a sorte, uma pulseira capaz de remover maldições e um orbe especial ligado à necromancia. Percebendo que esses itens poderiam ajudar Angélica, ele os entrega todos a ela em vez de ficar com eles. Os efeitos começam a remover a maldição que a aprisionava, e ela finalmente tira o capacete, revelando sua verdadeira aparência como a versão anime de Sydney Sweeney. Enquanto isso, Toka e os outros continuam procurando pelo calabouço tentando alcançar Haruka. No 54º andar, eles são atacados por lobisomens. Embora os derrotem, as batalhas constantes esgotaram suas forças. Enquanto descansam, ouvem alguém se aproximando e se preparam para outra luta, apenas para descobrir que é Marielle e Ofter. Quando Marielle descobre que Haruka não está com o grupo de Touka, ela desmorona, temendo que algo tenha acontecido com ele. Mas Touka a tranquiliza, dizendo que Haruka vai sobreviver porque ele sempre encontra uma saída em situações impossíveis. Enquanto continua em frente, Haruka chega a um andar cheio de lava. O calor extremo rapidamente o enfraquece, forçando-o a parar e se recuperar. Angélica nota uma área mais segura, e Haruka descansa lá enquanto procura uma maneira de se refrescar. Ele percebe um fluxo de ar vindo de uma fenda na parede, então cria uma abertura e usa a brisa para se recuperar. Ao mesmo tempo, o grupo de Toka nota o mesmo fluxo de ar e percebe que alguém está atrás da parede. Após abrir uma passagem, eles finalmente se reencontram com Haruka. Ele aprende com Marielle que a cidade está sendo atacada pelos monstros do calabouço e que os aventureiros estão mal conseguindo contê-los. Ela explica que outra onda está chegando e que derrotar o chefe final é a única maneira de parar o desastre. Haruka ri e revela que já derrotou o chefe, surpreendendo a todos. No entanto, Ofter aponta que, se o chefe realmente tivesse sido derrotado, a estampede de monstros já teria parado. Isso faz Haruka perceber a verdade de que o verdadeiro chefe final não é a rocha, mas sim Angélica. Haruka se lembra de que, quando conheceu Angélica, considerou lutar contra ela porque era o monstro mais forte do calabouço. No entanto, após saber sobre seu passado e ver que ela estava presa no calabouço há anos, ele não consegue mais vê-la como inimiga. Ele admite que ainda não derrotou o chefe final de verdade, mas promete que encontrará outra maneira, recusando-se a sacrificar Angélica apenas para salvar a cidade. Quando os outros questionam por que Touka ainda acredita nele, ela explica que Haruka sempre conseguiu protegê-los quando mais precisaram, pois, embora ele cause problemas constantemente e tenha abordagens estranhas, nunca os abandonou. Ao ouvir isso, Haruka se torna determinado novamente. Ele decide que vai parar a estampede de monstros, proteger seus amigos e salvar Angélica do destino que a aprisionou por tanto tempo. De volta ao calabouço, Haruka e Angélica continuam sua jornada para cima, enquanto Haruka busca outra solução. Em vez de ver Angélica como inimiga, ele começa a pensar em como libertá-la da maldição. Com a sobrevivência da cidade dependendo dele, Haruka avança, determinado a enfrentar o desafio impossível. A exaustão começa a tomar conta enquanto Gatak luta para continuar,
mas o mestre da guilda o lembra que Marielle se arriscou ao entrar no calabouço para entregar a mensagem. Lá dentro do calabouço, os grupos de Haruka e Touka seguem separados, lutando por vários andares enquanto tentam se reunir. Haruka e Angélica progridem, com Haruka usando suas estratégias para criar aberturas. Angélica percebe sua exaustão e tenta incentivá-lo a descansar, mas Haruka interpreta mal sua preocupação e acha que ela só quer que ele tenha mais cuidado. Usando sua habilidade de avaliação, ele identifica como uma coruja hipnótica e percebe que sua principal habilidade é a hipnose através da magia do sono. Sua visão escurece e ele desmaia. Ao acordar, encontra Angélica o carregando. Envergonhado por ter causado problemas, Haruka pede desculpas, mas Angélica demonstra que ele precisa confiar mais nela. Ela continua a carregá-lo sem hesitar. Enquanto isso, Touka e os outros chegam ao 100º andar e enfrentam o guardião final do calabouço, uma esfinge poderosa. Ofter explica que essa esfinge é diferente dos monstros normais porque não pode ser derrotada em combate comum, e seu verdadeiro propósito é desafiar aventureiros com enigmas. Percebendo que seus amigos estão em perigo, ele corre em direção a eles. A esfinge ataca Touka, mas Haruka chega no momento certo. Com um golpe poderoso, ele quebra a imunidade da esfinge. Angélica imediatamente a ataca, derrotando o monstro com um único golpe. Os outros celebram a reunião, mas Touka logo fica curiosa sobre o misterioso cavaleiro que o acompanha. Haruka começa a apresentar Angélica, mas o chão desaba de repente. Ela se recusa a deixá-lo desaparecer novamente, deixando Haruka frustrado porque sua proteção ameaça seu sonho de viver como um solitário em paz. Confusos, os outros perguntam o que ele quer dizer, mas Mariel os pressiona a voltar imediatamente porque a cidade está em perigo. Antes de partir, Haruka tranquiliza Touka que resolverá o problema como sempre fez. Quando o grupo de Haruka retorna a Omue, os membros da guilda ficam chocados e aliviados ao vê-los vivos. No entanto, Marielle rapidamente avisa que a terceira onda é muito maior e já está se aproximando. Dentro da cidade, o Lorde tenta acalmar os civis enquanto a guilda se prepara para a batalha final. A visão sobrecarrega os defensores, pois o número de inimigos parece impossível de derrotar. Haruka olha para Angélica, que avança sem hesitar. Ela saca sua espada e a crava no chão, liberando uma onda poderosa de energia pelo campo de batalha. Angélica então revela sua verdadeira identidade como a Imperatriz do Calabouço, a entidade com autoridade sobre todos os monstros do calabouço. Seu poder se espalha pelo campo de batalha e, quando a luz desaparece, todo o exército de monstros sumiu. Os membros da guilda ficam atônitos, mas Haruka se aproxima de Angélica e comemora a vitória com ela. Ele explica que foi ela quem o ajudou durante todo o calabouço e que ela não é uma ameaça. Os membros da guilda percebem que, como Imperatriz do Calabouço, Angélica tem a capacidade de controlar os monstros, e Haruka confirma que os monstros não foram destruídos, mas retornaram ao calabouço, o que significa que Ongui está finalmente seguro. A cidade explode em celebração, aliviada que a crise acabou. Vários dias depois, Haruka reúne seus colegas em um hotel e revela uma grande coleção de tesouros que obteve no calabouço. Ele anuncia que está vendendo os itens, mas todos imediatamente se distraem com o equipamento e os artefatos raros. Vendo as meninas dominando, Haruka discretamente entrega aos meninos os tesouros que já havia preparado para eles, deixando-os extremamente gratos. Haruka fica feliz que suas descobertas possam ajudar seus amigos a se tornarem mais fortes, mas se preocupa com Angélica, que após passar tantos anos isolada no calabouço, tem pouca experiência em interagir com os outros. Haruka percebe que ajudá-la a se ajustar à vida normal será seu próximo desafio. Nesse momento, Touka o visita e agradece a ele e Angélica por tudo que fizeram. Quando ela pergunta sobre a identidade de Angélica, Haruka relutantemente revela que ela é na verdade a Imperatriz do Calabouço, uma entidade que já esteve presa na forma de um esqueleto vivo antes que ele a libertasse usando sua habilidade de subjugação. Touka fica chocada e imediatamente questiona como e por que ele conseguiu transformar a chefe do calabouço em sua serva. Após ouvir a explicação, ela decide levar Angélica para que possa aprender mais sobre ela, deixando Haruka preocupado, já que Angélica mal interagiu com alguém por anos. Touka então leva Angélica para o quarto das meninas, onde todas começam a tentar conhecê-la. Como Angélica ainda não consegue falar, ela apenas responde com pequenos gestos e acenos. À medida que aprendem sobre seu passado, as meninas percebem que Angélica não é um monstro aterrorizante,
mas apenas uma garota que ficou presa por uma maldição por muito tempo. Elas entendem que a habilidade de subjugação de Haruka não destruiu sua liberdade, mas a libertou do destino que a controlava. Por causa disso, Touka decide tratar Angélica como uma de suas próprias. Mais tarde, as meninas convidam Angélica para tomar banho com elas e ajudam a remover sua armadura. A princípio, elas esperam ver o corpo esquelético que ouviram falar, mas, à medida que a armadura vai sendo retirada peça por peça, descobrem que Angélica tem o tipo de corpo que a maioria das mulheres faria cirurgia de BBL, o que as choca. Naquela noite, Haruka reflete sobre tudo o que aconteceu. Embora tenha adquirido novas habilidades e alcançado o nível 18, ele se sente decepcionado porque ainda não encontrou o anel de feromônio que originalmente queria. Em vez disso, ele percebe que Angélica foi quem salvou todos durante a estampede de monstros, fazendo-o perceber o quão mais forte ela é em comparação a ele. Em vez de se sentir derrotado, isso o motiva a treinar mais, e ele decide voltar à floresta onde originalmente se tornou mais forte. No dia seguinte, ele visita Tokai e explica seu plano. Ela concorda, pois a ameaça do calabouço acabou, mas Haruka nota Angélica sentada quieta nas proximidades e a convida para ir junto. Touka hesita, percebendo que sente um pouco de ciúmes de Haruka passar tempo com Angélica, mas acaba permitindo que eles vão, pois acredita que isso ajudará Angélica a se ajustar à vida normal. Quando Haruka e Angélica chegam à floresta, ele imediatamente se sente confortável cercado pela natureza novamente. Ele decide testar uma de suas novas habilidades e usa sua habilidade de fase, mas quando perde o controle perto de um penhasco, acaba caindo. Graças às suas outras habilidades, ele sobrevive e percebe que ainda precisa de mais prática. Pouco depois, Angélica também perde o equilíbrio e cai, forçando Haruka a pegá-la. Ele fica surpreso com o quanto ela é pesada, apesar de ter sido um esqueleto, e Angélica fica envergonhada ao ser chamada de gordinha após anos sendo um esqueleto. Eles eventualmente chegam à antiga caverna de Ruka, onde ele felizmente retorna ao seu banho feito à mão. Enquanto brincam, ele casualmente convida Angélica para se juntar a ele, antes de perceber imediatamente o quão estranha a situação soa. No entanto, Angélica aparece de repente em sua forma humana, fazendo Haruka quase pintar toda a sala de branco. Uau! Linda! Mas, uma vez que ele se acalma, ambos ficam constrangidos e envergonhados. Mais tarde naquela noite, Haruka aprende com Angélica sobre sua história e como a Imperatriz do Calabouço já havia sido derrotada há muito tempo, e os itens que ele deu a ela ajudaram a restaurar seu corpo e remover a maldição que a controlava. Haruka começa a se sentir responsável por ela, achando que mudou sua vida. Ele diz a Angélica que ela não precisa ficar com ele e que é livre para escolher seu caminho. Mas Angélica mostra que não quer ficar sozinha de novo, depois de tanto tempo isolada no calabouço. Percebendo que ela só quer alguém ao seu lado, Haruka decide ficar e fazer companhia a ela. Ele conta histórias sobre sua estranha jornada, e Angélica começa a sorrir ao perceber que Haruka também entende a solidão. No dia seguinte, Haruka desafia Angélica para um combate, pois quer medir seu crescimento. Angélica aceita, e os dois começam a lutar. Sem a maldição a restringindo, a velocidade e força de Angélica são esmagadoras, lembrando Haruka do Imperador do Calabouço que ele enfrentou antes. No entanto, ele usa sua habilidade de fase para evitar os ataques dela, e percebe que melhorou. Embora ainda não consiga igualá-la, ele se recusa a desistir. Eventualmente, Angélica consegue acertá-lo e imediatamente se preocupa se o feriu. Mas Haruka a tranquiliza e admite que suas habilidades ainda precisam melhorar, prometendo um dia ser forte o suficiente para superá-la. Depois do treino, os dois passam um tempo juntos à beira do rio. Haruka ensina Angélica a pescar usando suas habilidades e decide preparar um hot pot em vez de cozinhar o peixe normalmente. Enquanto prepara a refeição, ele a ensina a cortar os ingredientes e fica surpreso com o talento natural dela para cozinhar. Eles então desfrutam da comida juntos até não sobrar nada, deixando Haruka satisfeito por ainda poder viver momentos simples de felicidade nesse novo mundo. Mais tarde, Angélica pede a Haruka para sentar ao seu lado e tenta lhe dar uma massagem no ombro como agradecimento. Sua técnica é desajeitada, mas Haruka finge que ajuda porque aprecia o esforço. Querendo incentivá-la, ele a guia enquanto passam a noite juntos sob as estrelas. Ele acaricia sua cabeça, e embora Angélica ainda tenha dificuldade em se expressar, Haruka admira sua determinação em melhorar. No dia seguinte, Haruka e Angélica retornam a Omue. A chuva começa a cair no caminho, então Haruka pega a mão dela e corre para evitar se molhar. Quando chegam, as garotas imediatamente notam o quão próximos os dois se tornaram, e começam a questionar o que aconteceu durante o tempo juntos. Touka as interrompe e dá as boas-vindas a Angélica. Mais tarde, os meninos também questionam Haruka sobre seu tempo sozinho com Angélica, mas ele rapidamente os dispensa. Angélica se aproxima dele nervosamente e Haruka a incentiva a passar tempo com os outros enquanto ele se afasta. Antes de se afastar, Angélica finalmente consegue falar pela primeira vez e expressa silenciosamente sua gratidão a ele, e Haruka fica surpreso, mas feliz ao ouvir sua voz.
Vendo Angélica se aproximar de todos, Haruka percebe que cada pessoa ao seu redor carrega seus próprios medos, preocupações e lutas. No entanto, esses fardos se tornam mais leves quando as pessoas têm alguém que as apoia. Com essa realização, Haruka decide continuar sobrevivendo nesse novo mundo sozinho, mas aberto para que as pessoas se conectem com ele. Se você assistiu a este resumo do anime até o final, comente "solitário". É isso para este vídeo. Deixe um like se você gostou. E se você quiser ver mais, assista a este vídeo na tela.